Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa receita com um recheio muito prático. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos desse delicioso salgado. Tenho certeza que todos irão amar e o dono da padaria vai te pedir essa receita. Pãozinho de Bauru. Vamos lá para o passo a passo? Para o recheio do nosso maravilhoso Bauru, vamos precisar de 150 gramas de queijo mussarela, 100 gramas de presunto, 100 gramas de queijo prato, 150 gramas de frango cozido e desfiado, e você pode cozinhar aí com o tempero de sua preferência. Um tomate cortados em cubinhos e eu removi as sementes e uma porção de cebolinha. Prontinho, o nosso recheio já está todo misturado. Olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Reserve e vamos fazer a massa. Esqueci de falar uma coisa para você. O queijo e o presunto e o frango eu passei no processador. E eu não quero que você deixe de fazer a sua produção só porque você não tem processador. Você vai fazer o seguinte, anote aí no seu caderninho. Quando você for comprar os queijos e o presunto, não compre assim em fatias, compre em pedaços. E aí, com ele gelado, anote isso aí, viu? Com ele gelado, pedaço gelado, você vai passar aqui no lado mais grosso do ralador. E aí, você vai ter um ótimo resultado. E o frango, você pode desfiar ou com frango ainda quente na panela de pressão, depois que você escorrer o caldo, você vai chacoalhar e aí o frango vai ficar desfiadinho, tá bom? Então, não deixe de fazer só porque você não tem, tá certo? Quando eu não tinha, eu fazia desse jeito que eu acabei de falar para vocês. Para a massa do nosso salgado, vamos precisar de 450 ml de leite morno, 50 gramas de queijo parmesão, 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, que equivale a 3 colheres de sopa bem cheias de açúcar, 2 ovos, 20 gramas de fermento biológico seco e uma cebola. E fica difícil eu falar para você se é uma cebola média, grande ou pequena, mas para que você tenha noção aí, é bom que você pese. Olha, uma cebola em média pesando 80 gramas, no máximo 85 gramas, tá bom, pessoal? Anote isso aí no caderninho de vocês. Coloque todos os ingredientes no liquidificador. O sal eu substituo pelo queijo parmesão. Se você não quiser colocar o queijo parmesão, você vai colocar 20 gramas de sal. Pessoal, o cheiro desse caldo é assim, maravilhoso, sabe? A cebola aqui dá um toque todo especial. Aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo sem fermento. E se você tiver a batedeira planetária, você pode colocar os ingredientes lá e ir batendo. Mas se você não tiver, eu não quero que você deixe de fazer essa deliciosa massa. Pegue uma vasilha plástica, uma colher de pau e vem comigo. Observe que eu misturo trazendo aqui da borda para o centro. Pessoal, em uma produção acontece muitas coisas, sabe? E aqui, ó, o ponto da massa não é esse. E eu sinceramente gosto quando acontece esse tipo de coisa para poder lhe falar o que é que você tem que fazer e por que que não deu o ponto.
Isso depende do tamanho do ovo. E também da farinha de trigo. E também do tamanho da cebola. Eu falo essas coisas não é para lhe assustar, não. É para que você tenha conhecimento. Olha só, grudando. E eu vou colocar aqui mais 30 gramas de farinha de trigo. Pode ser que aí na sua produção você não precise colocar. Mas como eu já falei, depende, né, do tamanho do ovo. E da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que são mais úmidas e outras são mais secas. E não depende de marca, isso é de remessa. E o ponto você só vai aprender fazendo. Eu pesei aqui 20 gramas. Vamos ver aqui. Prontinho, já deu ponto aqui, viu, pessoal? Eu percebo aqui que eu toco na massa, ela não gruda mais em minhas mãos. Ó, o óleo que sobrou na xícara, sempre sobra aqui na borda da xícara, tá, pessoal? Olha, passe em suas mãos, não precisa muito não, só um pouquinho, tá? E você vai sovar essa massa por uns 5 minutos. E a sova dessa massa é muito fácil. Você vai pegar, olha que eu trouxe a massa pra aqui, e você vai sovar com esse lado aqui, olha. Você vai fazer isso. Já sovei a minha massa aqui por 5 minutos. Não coloque farinha de trigo para que ela deixe de grudar em suas mãos. Se você colocar farinha de trigo, você vai perder o ponto da massa. E ela é um pouco assim, ó, mole. Agora eu vou pesar porções de 50 gramas. As porções já estão pesadas com o peso de 50 gramas. E aqui eu tenho 35 unidades e sobrou essa porção aqui, ó, com o peso de 24 gramas. Agora eu vou bolear as porções, que é o ato de você deixar redonda assim, ó. Se você não sabe bolear, pegue uma porção da massa, dobre e dobre. Novamente, dobre e dobre. Vire, dobre e dobre 3 vezes e mais uma vez, 4. Ela vai ficar tipo uma trouxinha. Você vai apertar assim, virar de ponta cabeça e fazer isso. Isso também é bolear. É deixar a lateral aqui redonda. Porque, Ediva, toda vez que você vai fazer salgado de massa fermentada, você fala que tem que bolear. Sabe por quê, pessoal? Olha só para essa porção aqui. Se eu pegar essa porção e começar a fazer o salgado que eu quero, ele não vai ficar um salgado bem modelado. A lateral do salgado fica feia. O salgado não fica padrão, todos modelados ali, bonitinhos. Então, você tem que fazer isso aqui, ó. Porque quando eu pegar a porção da massa para modelar o salgado, eles vão ficar maravilhosos, lindos, perfeitos, parecendo que foi feito em máquinas. Aí tem gente que fala assim, nos comentários, você fala demais. Falo mesmo. Porque eu sei que se você fizer esse tipo de receita aqui, principalmente se for a primeira vez que você estiver fazendo, você não seguir à risca todas as dicas e segredinhos, no final ainda vai chegar lá e comentar, ela ensinou errado. Então, siga todas as dicas, combinado? Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Unte as laterais também. Gente do céu, eu preciso mostrar esse avião pra vocês. Que negócio é esse? Quase que eu não consigo gravar. Olha lá, pessoal. Na cidade de vocês também tem? Se ele passar mais uma vez aqui pertinho de mim, eu vou pedir o ingresso. Vou pedir. Vou ficar ali na esquina. Olha, deixa eu voltar para minha produção, viu, pessoal? Para modelar o bauruzinho é muito fácil. Pegue uma porção, abra. A quantidade de recheio é de 1 colher de sopa, não precisa mais do que isso, tá bom, pessoal? Dobre. E a outra parte aqui, você vai pegar e vai colocar por cima aqui da massa, desse jeito aqui. Aperte.
e enrole. Olha só, totalmente fechado. Modelando desse jeito, você vai impedir que o recheio saia. E quando você for colocar na forma, o lado da emenda, coloque voltado para baixo, assim. Todos modelados. Agora eu vou passar o plástico filme e vou deixar descansar até que dobre de tamanho. E esse tempo é entre 20 a 25 minutos. Eu não posso dizer o tempo exato para você, porque isso depende da temperatura aí da sua região. Quando você perceber que dobrou de tamanho, você já pode assar. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Eu já tenho aqui no canal mostrando que você pode adiantar sua produção de salgados de massa fermentada deixando na geladeira, desse jeito que está aqui, ó. Sem fermentar, você coloca na geladeira. Só que se você for fazer isso com um bauruzinho, você não pode usar tomate, porque o tomate, ele solta caldo. E aí, no dia seguinte, a massa, o fundo aqui da massa vai estar toda umedecida, porque o tomate soltou o caldo. Então, se você for fazer isso, você não coloque os tomates, tá bom? E se você ainda não viu esse vídeo, que eu adianto a produção dos salgados de massa fermentada, deixando na geladeira de um dia para o outro, eu vou deixar o link aqui para vocês. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Agora, depois de modelados, é que eu vou deixar descansar. Prontinho, os nossos salgados já estão fermentados. Olha só, pessoal, bem de perto, a fermentação desse bauruzinho. Aqui eu tenho 2 gemas. Quando você for pincelar, não pincele apertando não, tá bom, pessoal? Com a mão bem levinha. Para finalizar, eu vou usar orégano e queijo parmesão. E agora leve para o forno. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15 a 20 minutos. E escreva uma dica aí no seu caderninho. Antes de colocar os salgados no forno, pré-aqueça o forno em 180 graus por no mínimo 10 minutos. Nunca coloque os salgados de massa fermentada no forno frio. É bom que você já coloque com forno quente. Não tire os salgados da forma com eles quentes. Deixe eles esfriarem um pouco, porque ele ainda aqui, ó, tá terminando o processo de cozimento dele. Prontinho, pessoal, os nossos baurus já estão em uma temperatura em que eu consigo tirar aqui da forma. Eles estão morninhos. Cadê seu caderninho? Ah, eu não acredito que você guardou. Eu vou esperar você pegar. Tem mais uma dica aqui pra você. Vou esperar você pegar. Ah, tá bom. Agora sim. Se você tem uma encomenda para entregar à tarde, você pode fazer a sua produção de baurus um dia antes. Você pode fazer até a noite. E você vai guardar desse jeito aqui, ó. Você vai passar o plástico filme. Gente, eu já fiz tanto isso daqui. Eu fazia a minha produção de salgados de massa fermentada e passava o plástico filme. Não estraga, tá bom, pessoal? Não se preocupe, só tenha o cuidado de fazer isso aqui. Vede bem vedado aqui na lateral para que não entre ar, porque se entrar ar, o que é que vai acontecer? Os salgados de massa fermentadas
não vão ficar macios desse jeito aqui, ó. Você tem que colocar um plástico. Quantas vezes eu já fiz uma produção assim, às 18 horas, deixava esfriar e quando era lá para 8 horas da noite, eu passava o plástico filme e quando era no dia seguinte, às 15 horas, então eu tirava o plástico filme. E isso é uma dica assim que adianta muito a sua produção. Eu sempre dou dicas aqui no canal de como você adiantar a sua produção, porque assim você não se atrasa. Eu quero que você veja bem de perto a qualidade desse salgado. Olha só, pessoal. Fofinho, muito fofinho. Gente, e o cheiro? Bom demais. E eu sempre falo aqui, tenha embalagens de vários tamanhos para que você possa suprir aí a necessidade do seu cliente. Agora é só colocar nas embalagens e entregar ao seu cliente. E eles ficam assim, ó, lindos. Aí você coloca a tampa, coloca a etiqueta onde tem o seu contato e entrega ao seu cliente. Gente do céu, vou falar uma coisa pra vocês. Esse salgado aqui, essa massa é assim, nota 1000. O queijo, a cebola na massa, dá um toque assim todo especial. Não é apenas uma massa de Bauru, é a massa. Vocês precisam fazer aí, gente. Que sabor maravilhoso. Que sabor, viu? Muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!